Eu quero agradecer de todo o coração pelo carinho, né, que ela falou no nome do Ministério Casa de Paz e no nome das crianças. E eu também quero parabenizar todas vocês, né, transferir meus parabéns para todas as mães, todas as irmãs, todas vocês são bênção na minha vida, né, o tempo todo que nós pastoreamos vocês, né, eu, Aguinaldo, quando a gente estava no outro ministério, as irmãs também sempre foram um apoio para mim. Nós passamos por muitos momentos difíceis, né? Mas as irmãs sempre orando, sempre me mandando também palavras de incentivo. Então, eu agradeço cada uma de vocês, parabenizo cada uma, porque eu sei que cada uma tem a sua luta, né, irmãs? Talvez as irmãs não tenham passado, nem todas, que nem a Letícia também passou pelo hospital, que nós acompanhávamos ela lá desde que o Nicolas tinha 4 meses, mais ou menos, né? Passou também por um câncer com ele. Vocês, talvez, algumas aqui não tenham passado por isso, mas passaram por outras situações. A gente sabe que não é fácil, né? Nós sermos mães, porque nós temos que, a partir do momento que nasce aquela criança, a gente sabe que a gente vai ser um cuidado e uma preocupação para a vida toda. Mesmo casados, eu não tenho filho casado ainda, mas eu imagino que a gente continua se preocupando. Depois vem os netos, né? E eu quero rapidamente dar um testemunho aqui. Eu falei para o Aguinaldo que eu queria falar para os irmãos que o ano passado, nessa mesma época, eu estava no hospital com o Miguel. E foi assim, irmãos, de todo o período, de toda a doença que o Miguel passou, porque começou em 2013, acho que foi o pior, assim. Porque em 2020, a médica tinha falado assim para mim, ela falou assim, olha, mãe, se a leucemia voltar pela 4ª vez, ela falou, não tem mais o que fazer. Ela falou, eu não faço mais nada, o Miguel não tem mais tratamento, ele não tem mais nada, porque nós tínhamos decidido não fazer o transplante, porque a médica que estava lá no hospital na época, ela assim, também praticamente desenganou o Miguel. Ela falou assim, ó, a chance dele sobreviver a esse transplante é 35%. E aí, irmãos, nós falamos assim, meu Deus, vai passar por tanto sofrimento, porque ele já tinha passado por um transplante de medula em 2017, e a gente sabe o que é isso, né? Aí ela falou assim para mim, olha, se nós poderíamos, de repente, ela falou assim, ó, eu estou com muito medo de fazer esse transplante, porque a chance dele sobreviver é 35%, e mesmo que ele sobreviva, ele não vai ter uma saúde boa. Porque os órgãos dele acabaram de ter que reconhecer a medula do Rafa, né? E, no caso, ele precisava de um outro doador. Aí eles não queriam fazer com o doador 50%, que era o Gabriel, porque era mais risco ainda. Eles estavam procurando um doador não aparentado, 100%, mas não encontraram no banco de medula. Até eu falei para o Aguinaldo, né, irmãos, de nós fazermos uma ação social sobre isso, sobre doação de medula, porque tem muita gente que não doa, não se coloca lá no banco, né, no redome, porque tem medo de doar. E é a coisa mais simples para quem vai doar. Para quem recebe a medula, que é complicado, né? Então, faltava doadores, o Miguel não encontrou, eles não encontraram um doador para o Miguel 100%. Aí eles pretendiam fazer, então, em último caso, do Gabriel, mas por ser 50%, aí o risco era maior. Então, irmãs, assim, aí ela falou assim para nós poderíamos também fazer uma infusão de linfócitos para ver se matam essas células, mas aí ele também pode ter uma parada cardíaca irreversível. Então, ela falou assim, de qualquer forma, o Miguel estava assim, irmãos, encurralado. E nós decidimos não fazer o transplante em 2018. Ele já tinha feito um em 2017, estava muito recente. E eu creio que foi Deus que foi encaminhando tudo. E nós fomos orando e limpou a medula do Miguel. Em 2020, a medula dele estava limpinha. E ficou limpa, né, por esse período. E mesmo limpa, ainda ela falou assim para mim. Ela falou, mãe, se voltar a 4ª vez, ela falou, eu não estou brigando com você, eu não estou querendo te pôr medo, mas eu só quero te avisar. Se voltar pela 4ª vez, aí não tem mais o que fazer. Nós não temos mais, eu não tenho mais químio, esgotou tudo que a medicina tinha para o Miguel, já esgotou em todas essas 3 leucemias e nesse primeiro transplante. Aí eu falei, tá bom, doutora, mas aí, irmãos, aquilo me causou um medo muito grande. Na hora que ela foi falando, ela falou assim, porque assim, se voltar pela 4ª vez, as células vêm, ela falou assim, elas vêm de uma maneira assim, incontrolável. Aí eu e o Aguinaldo saímos e passamos lá na sede em Bauru,
E eu fui lá no banheiro e eu chorei muito. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, olha o que a médica falou. O Senhor cuida do meu filho, Pai. Cuida do meu filho, porque, Senhor, eu tô com medo. Eu peço perdão a Ti de talvez seja uma falta de fé. Mas tudo bem, irmãos. Aí era 2020, ela fez um outro exame, a medula do Miguel estava limpinha. Quando chegou agora em 2021, em maio, dia 3 de maio de 2021, nesse ano de 2021, o Dia das Mães foi no dia 10, né? No dia 3, o Miguel foi, irmãos. Quando ele chegou lá, a médica já estava, já pela cara dela, a gente viu, o Miguel já estava com petequinhas, tudo no corpo, já estava com sangramento, porque as plaquetas estavam muito baixas. E ela falou para mim, ela falou, olha, mãe, nós vamos ver, porque ela falou assim, realmente eu não sei o que eu vou fazer. Aí o Miguel estava com 60% do sangue tomado na segunda-feira. Quando chegou na quinta, irmãos, ele estava com 95%. Irmãos, para ele ir a óbito, era assim, 5%. Se em 3 dias subiu de 60% para 95%, 5% que faltava para ele ir a óbito, a médica não fez nada. E ela falou assim para mim, mãe, eu vou... Aí nisso o Miguel ficou internado, né? Tomando bolsas de plaquetas, e ele começou a chorar, e ele falava assim, mãe, o que vai acontecer comigo? Na verdade, irmãos, eu vou ser sincera, eu achava que daquela vez Deus ia levar ele. Aí eu olhava assim para ele, e eu falava, Miguel, não sei, vamos orar, porque eu falava assim, eu preciso chegar na minha casa, e eu preciso me derramar na presença de Deus, para poder entender o que está acontecendo, para eu poder guerrear, porque eu falei, Senhor, eu nadei, não vou morrer na praia, eu vou lutar, eu vou suplicar, e eu tenho certeza que o Senhor vai entrar com uma providência. Só que ali no hospital não dava para a gente orar assim, livremente. E eu estava com aquele aperto na garganta, irmãos, bem próximo do Dia das Mães, e eu falei, Senhor, eu preciso ir para minha casa, eu preciso orar, eu preciso te buscar. E aí o Miguel ficou ali, a médica não tinha nenhuma químio, ela falou assim, eu vou tentar uma químio dos Estados Unidos, porque ela falou, as que eu tenho, o Miguel já tomou todas e não resolve mais nada. Eu vou tentar uma, ela falou. Só que enquanto isso, irmãos, ele já estava com 95% do corpo tomado pelo câncer. Então, irmãos, assim, era assim, no outro dia o Miguel poderia estar num caixão, para falar assim, abertamente, né? E ele ficou ali, irmãos, mas Deus foi tão poderoso que Deus foi segurando, né? E eu cheguei em casa, eu me derramei na presença de Deus. Mas, irmãos, quando a gente se derrama na presença de Deus, aonde o homem põe um ponto final, a hora que você fala com Deus, Deus coloca uma vírgula. E eu sabia, eu comecei a sentir no meu coração que Deus estava no controle de tudo. E aquilo, irmãos, eu tenho certeza que Deus permitiu para essa médica ver que Deus tem poder. Porque aí, irmãos, a história dele foi mudando. E Deus foi segurando, e ele foi fazendo o tratamento. E esse Dia das Mães do dia de 2021, eu passei no hospital com ele, e ele ali correndo risco de morte. E hoje, para a glória do nome de Jesus, os irmãos veem meu filho aqui, fazendo a apresentação. Passou por tudo que passou, irmãos. Deus entrou com providência. Ele pegou bactéria com a imunidade zero. Ele estava sem nada de imunidade, porque quando faz quimioterapia, a de leucemia é a mais forte que tem. Ele totalmente sem imunidade. Ele pegou bactéria no sangue, ele pegou fungos no pulmão. E Deus cuidando, irmãos, o que entrava de médico para ver o Miguel, porque eles não acreditavam. O Miguel, com tudo isso, irmãos, ele estava lá com o celular jogando no quarto. Aí o médico falava assim, cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Eles nem enxergavam o Miguel, porque eles achavam, eu não sei o que eles pensavam, ou melhor, eles pensavam que o Miguel ia estar na cama. Só que o Miguel nunca foi de ficar na cama. Então ele levantava de manhã, ele falava assim, mãe, eu quero levantar, eu quero sentar ali na cadeira. Aí eu falava, vai, senta na cadeira. Porque as psicólogas lá, as fisioterapeutas, elas ficam falando assim, não deixa a criança na cama. Mas para o Miguel nunca precisou falar isso. Ele já saltava da cama e ia para a cadeira. Aí os médicos chegavam assim e olhavam para a cama. Quando eles olhavam, a cama estava vazia e às vezes a cadeira estava um pouco escondida. Eles falavam, cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Aí eles ficavam tudo assustados, né? Eu falei, tá ali, doutor, tá ali. Ô Miguel, mas você está tão bem. Miguel, tá tudo bem com você? O Miguel falava, tá tudo bem. Irmãos, com esse quadro, eles imaginavam, era para o Miguel estar muito mal. Ele estava com muitas medicações na veia. Mas, irmãos, graças a Deus, ele estava sempre sentadinho, jogando, fazendo alguma coisa. Ou eu jogando com ele, ou a gente fazendo palavras cruzadas, né? E eu lembro que nesse dia que o Miguel pegou fungos e bactéria,
ao mesmo tempo, sem imunidade nenhuma. Irmãos, pergunta, né, Aguinaldo, não foi? Entrou tanto médico naquele quarto, era um entra e sai, entra e sai, entra e sai, porque eles queriam ver, acho que eles queriam confirmar, mas como que ele está bem assim? Irmãos, e a gente via o poder de Deus. Deus permitiu a gente entrar na fornalha, mas sempre o quarto homem esteve conosco. Em todas as vezes, irmãos, em todas as vezes, e Deus dava graça para nós, porque no dia que o Miguel foi, que a médica falou para mim, voltou, e ela já ficou com aquela cara, ela falou, mãe, era para ter feito o transplante. Mas o transplante, irmãos, naquela época, era muito mais arriscado do que agora em 2021. Porque agora em 2021, Deus já tinha fortalecido todo o organismo dele. Então, irmãos, a gente sabe que tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. Ele precisou passar, sim, pelo segundo transplante. E, novamente, foi um milagre. E não aconteceu nada com eles, irmãos. O segundo transplante foi melhor do que o primeiro. Teve menos intercorrência do que o primeiro. Aquele que era 35% de chance dele sobreviver, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, irmãos. Correu tudo certinho, a medula pegou no tempo certinho e Deus guardou ele o tempo todo. Os médicos também entravam toda hora no quarto. Cada hora entrava um para ver como que o Miguel estava. Eles faziam muitas perguntas e tudo era assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Você está sentindo isso? Não. Está sentindo aquilo? Não. Tá assim? Não. Tá assim? Não. E agora, irmãos, quando eu levei ele agora, o médico ficou muito surpreso. Ele falou, Miguel, você está muito saudável. Ele falou, segundo transplante, o doador 50%. Então, irmãos, tudo isso é para a glória do nome de Jesus. E eu quero falar para você, não perca a fé. Não perca a esperança diante do problema, não abaixe a sua cabeça, vai lutar. Porque eu falei, Senhor, eu vou guerrear, porque eu já guerreei todo esse tempo. Eu falei, Senhor, eu não posso perder essa batalha, porque eu já guerreei tanto, Senhor. Então eu falei, Senhor, eu nadei, eu não vou morrer na praia. Eu vou lutar, Senhor. E aí, irmãos, a gente lutava dia e noite, eu, Aguinaldo, em oração, Aguinaldo em jejum, e a gente ali, com todas as armas que nós temos. Quais são as nossas armas? A palavra de Deus, porque ela nos traz o consolo, o conforto, a oração, o jejum. Irmãos, está tudo nas nossas mãos. E para Deus não há nada impossível. Haveria alguma coisa difícil para Deus? O câncer para Deus não é nada, irmãos. Realmente, para a medicina, a quarta vez não tem mais solução. Se os irmãos forem perguntar, qualquer médico vai falar, não vai sobreviver. E o Miguel está aí, é uma testemunha viva do poder de Deus. Irmãos, tem que lutar. Tem que crer, tem que pôr a fé em ação, irmãos, jamais se abater. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não vou perder meu filho. E eu falava, Satanás, você não vai roubar meu filho de mim. Meu filho é a herança do Senhor, meu filho é galardão, que é o que a palavra diz. E aquilo que a palavra diz, eu creio. Mas nas suas mentiras, não, meu filho não vai morrer. E aí, irmãos, indo para a luta, com fé, com coragem. E graças a Deus, mais uma vez, Deus deu a vitória e o Miguel está aqui para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, agradeço os irmãos, as irmãs, pelo presente. Estou muito feliz. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, hoje de manhã, eu ministrei uma palavra. Pronto? Posso falar agora? Você não tinha visto, né? Eu vi, eu já tinha visto já. Irmãos, hoje de manhã, pode sair. As crianças vão sair. Hoje de manhã nós começamos um estudo sistemático. Quem estava de manhã aqui, no livro de 1 Samuel. E tudo que a Renata falou, tudo que ela falou, que ela viveu, nós vivemos. Eu falei hoje de manhã aqui sobre guerra, sobre se levantar, sobre derramar em oração diante de Deus. E aí depois nós gravamos tudo. Aí depois eu vou mandar para os irmãos o link. Os irmãos ouçam essa mensagem. Todo domingo de manhã, nós vamos fazer um estudo bíblico aqui na igreja. E começamos a semana passada, hoje nós tivemos. Tá, hoje é um dia atípico, né, Dia das Mães, muita gente viajando, muita gente com as mães, né? E tem que se alegrar mesmo, irmãos, porque é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Eu quero, irmãos, aproveitar esse momento e orar, agradecer a Deus.
Hoje o Rafa estava falando para mim, né? Rafa, vem aqui, cadê o Rafa? Vem cá, Rafa. Hoje o Rafa estava falando assim, fica aqui, Renata, vem cá, Miguel. Nós vamos fazer uma oração? Vem, Miguel. Vem cá. O Miguel está de traje de... Não, já vai trocar já, peraí. E hoje nós fomos almoçar na minha sogra, depois eu passei na minha mãe em Bauru, e aí eu estava conversando, né? Então o Rafa estava falando para mim assim, pai, no ano passado, nesse mesmo período, nessa data aqui, no ano passado, a gente está vivendo, irmãos, assim, os piores momentos da nossa vida. Né? Miguel e a Renata já explicou aqui. A gente estava mesmo muito com o risco de perder o Miguel. Para os irmãos terem uma ideia, no dia 2 ou dia 3, estava com 60... Dia 3, foi feito o exame, 60% do sangue tomado. Dia 6, 95% do sangue tomado. Mas um dia ou dois, talvez horas, já está falando aqui, iria para óbito. Então, irmãos, isso aqui que nós estamos mostrando para vocês é uma prova viva de que Jesus é real. E Ele está aqui. Glória a Deus. E o Miguel já está brincando de vôlei, está fazendo vôlei. E tem o quê? Ele fez o transplante em novembro, dezembro, e já está liberado. Aí. Nós vamos falar também, irmãos, daqui a pouco eu vou começar a pregar para os irmãos, os segredos da oração. Então, hoje de manhã eu falei bastante a respeito disso. Quem não veio, não fique triste, porque depois eu vou dar o link para os irmãos ouçam com calma a mensagem de hoje de manhã. E eu vou falar agora, a partir de hoje, os segredos da oração, como nós vamos entrar na presença de Deus, porque a igreja, irmãos, a igreja é mais poderosa do que a gente imagina. Deus deu para a igreja poder para expulsar demônios, deu poder para repreender todo e qualquer tipo de enfermidade, pisar escorpiões e serpentes e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. E nós temos também a fé. Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então nós vamos, irmãos, começar a falar para vocês, a ensinar vocês a lutar no mundo espiritual. Glória a Deus. Então começamos hoje de manhã, e agora, daqui a pouco, nós vamos entrar nesse assunto, para a glória e honra do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Eu quero pedir aqui o irmão Ney. Vem orar por nós, Ney. O Ney, né, assim como os obreiros, né, que estavam ao nosso lado, orou bastante por nós, né, todos os obreiros lá. Então, o ano passado, nessa época, nesses dias agora, hoje é dia 8. Irmãos, nessa época, nesse dia 8 do ano passado, no Dia das Mães, foi terrível. Mas o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Então nós vamos agradecer a Deus pela vida do Miguel. Pegou bactéria, pegou, irmãos, uma pseudomonas, que é uma bactéria terrível. E glória a Deus, ele está aqui. Bem, agradece a Deus. A paz do Senhor, igreja. Essa oração é de agradecimento, amém? Pastor, me permite só um minutinho, pastor. Irmãos, às vezes a gente é covarde, né? Não se diz respeito àquilo que Deus, pela misericórdia de Deus, nos usa, né? E nós estávamos em oração. Glória a Deus, amém. Nós estávamos em oração, assim como toda a igreja, e o Senhor me mostrava, pastor, um homem de branco passeando sobre o corredor, chamando a gaçúbia. E eu me alegrei tanto com aquela visão que o Senhor me deu, e eu fiquei tão alegre por ver aquele ser de branco, Renata, passeando no corredor. E eu fiquei alegre e falei, o Senhor está no controle de tudo. Louvado seja Deus. E é tão bom, irmãos, ver o Senhor agindo em nosso meio. Isso para aumentar a nossa fé. Saber que o nosso Deus existe
e que Ele faz milagre. Ele continua fazendo milagre. Ele já fez e continua fazendo. Então, basta nós crermos, né? Como já foi falado, tudo é possível aquele que crê. Então a palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Vamos orar então, meus irmãos. Só mais uma coisa, irmãos. O transplante, ele tem vários efeitos colaterais. Um deles é que a criança não cresce mais. As químios já retardam o crescimento. O transplante já para. A gente conhece crianças lá que fez transplante e fica do mesmo tamanho. Ele não para de crescer. Ele começou a fazer o tratamento com 1,8 m. Olha o tamanho. Está aí, está maior que a mãe. Ele calça 42. Olha o tamanho do pezinho dele. 42. Ele tem 13 anos. Acabou de fazer 13 anos agora em março. Fez agora. Então, irmãos, os médicos olham ele lá. Só tem uma palavra para definir o Miguel: milagre. Milagre. Glória a Deus. Então vamos falar com Deus, agradecendo, com alegria, né, meus irmãos? Porque nós estamos alegres nessa noite. Eu estou muito alegre, né, com o Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus. Altíssimo Deus e eterno Pai que estás no céu, ó Senhor da glória, nós queremos te louvar, Deus. Nós queremos te bendizer, Senhor, porque sabemos que o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa só. Pai querido, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias até a consumação dos séculos, Senhor, e nós te louvamos por este milagre, Senhor, porque o Senhor é aquele que confunde a medicina, o Senhor é aquele que confunde os homens, Senhor, o Senhor é aquele que trata, Senhor Deus, com aqueles homens que são arrogantes e confunde o Senhor Deus para a glória do teu nome. Pai querido, nós queremos te agradecer nesta noite pela vida do Miguel, Senhor, por o Senhor se fazer presente em nosso meio e nesta família. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Miguel, pela vida da pastora Renata, do nosso pastor Aguinaldo, pela vida do Rafa, Senhor, pela vida do Gabriel. Te agradecer por essa família que o Senhor levantou, que o Senhor levantou para Lavassúbia, para uma grande obra. Senhor, é por isso, Pai, que nós estamos vendo, Pai, as tuas mãos poderosas agindo a favor dessa família, porque, Senhor Deus, eu posso ver, Senhor Deus, que grandes coisas ainda o Senhor fará, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Nós podemos ver, Senhor Deus, uma só coisa, que o teu nome, meu Deus, que o teu nome tem sido engrandecido nos céus e na terra, e tudo que nela há. Por isso, Senhor, nós rendemos glórias ao teu nome, em nome de Jesus. Assim oro, assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Graças a Deus, e as palmas louvam o nome do Senhor. Irmãos, só para pode sentar, irmãos. Complementar, quando o irmão Ney estava falando isso daí que ele viu, né, um homem de branco. Vários irmãos, a irmã Lucilei também teve visão de anjos, um anjo com Miguel assim embalando ele, né, irmã? E ela achou que, a gente fica assim, um anjo pegando uma criança, será que está levando para o céu, né? O que é? E Deus falou para ela que o anjo aquele anjo balando Miguel era Deus cuidando dele. E aí, esses dias, uma irmã também falou para mim que ela estava chorando muito um dia que eu não estava no culto, que eu estava com o Miguel no isolamento, e ela falou com Deus e falou: Senhor, a nossa pastora está lá, ela está sofrendo muito, e ela falou que daí veio um homem assim de branco e falou assim para ela:
ela não está sofrendo, porque eu estou cuidando deles, eu estou junto com eles, cuidando deles. E eu falei para ela, irmã, realmente, eu estava ali, irmãos, nós ficamos 70 dias em isolamento dessa vez, da outra vez foram 30 e poucos, né, no primeiro transplante, no segundo ele ficou mais tempo, por causa que ele tinha uma quimioterapia para fazer, e era 30 dias. E, irmãos, não parecia que eu estava no hospital. Porque lá eu levei o notebook, eu espelhava na televisão, eu louvava a Deus, eu cantava, eu orava, porque a gente estava em isolamento. Então, tudo que fazia na igreja, eu fazia lá no quarto, né? E a presença de Deus ali, irmãos, era constante. Eu assistia todos os cultos, né? Pela televisão, ou então pelo celular. E ali eu sentia a presença de Deus, eu via a igreja. E assim, para mim, eu não me abati, irmãos, de jeito nenhum. E eu falei, só pode ser a graça de Deus. Porque todo mundo fala assim, nossa, você deve ter sofrido bastante. Eu falo, não, eu não sofri. Eu não lembro de sofrimento. Inclusive, irmãos, eu não tenho trauma nenhum durante todo esse período que o Miguel passou por essas doenças. Porque tudo foram experiências. E foram tantos milagres que aonde eu vou, eu falo assim, meu Deus, eu tenho um pedacinho para cada tipo de pessoa, cada tipo de luta que a pessoa tem, eu tenho uma história para contar. Eu até brinco de vez em quando, né, com as mulheres ali no hospital, eu falo assim, estou parecendo pescador, né? Tem sempre uma história, mas não, é testemunho, não é história. E eu falo, não é história de superação, é história de milagre. Porque um dia eu e o Aguinaldo queremos contar o testemunho do Miguel através de um livro, e meu sonho é até mesmo fazer filme. Um filme, não é para ganhar dinheiro não, viu, irmãos? Que em nome de Jesus eu quero reverter tudo para a obra de Deus. Mas é para que o mundo conheça o milagre, o Deus que nós servimos. Porque não tem caso igual ao do Miguel. E o mundo precisa conhecer. Aliás, irmãos, os crentes estão carentes de sinais. Porque os sinais confirmam a palavra de Deus. A igreja de Jesus Cristo precisa ver sinais. Precisa ver maravilhas. E Deus, aprova Deus através de nós, né? Que o Aguinaldo era o pastor da igreja. Fazer um grande milagre para nós podermos contar para a igreja. E eu tenho certeza que fortalece a fé de vocês. Amém?